Olá, hoje nós vamos aprender a fazer esse aplique de arco-íris, que ele é bem versátil. A gente pode utilizar ele como enfeite de porta maternidade, né? Um enfeite para a parede, ou mesmo servir como um aplique para que a gente possa colocar num cesto pronto. Se a gente tiver um cesto liso, né? Bem grande já, a gente pode colocar ele na parede do cesto, né? E fazer a aplicação dele utilizando cola e o próprio fio de malha para poder tecer nas paredes do cesto. Então ele compõe também para fazer uma decoração num cesto que você já tem aí e ele dá uma renovada na peça que você já tem. Hoje a gente vai aprender ele nessas cores candy, mas você pode brincar com várias cores, um degradê, né, de cores. Pode começar com uma cor mais escura, ele clareando, ou o inverso, né? Iniciar com uma cor mais clara e ele tomando as cores mais escuras para a borda, tom terroso, tom de rosa, né? Vários tipos de rosa, rosa seco, rosa até chegar num rosa mais forte, que fica muito bonito. E tons também pode ser no tom puxado para o azul. Isso aqui a imaginação da gente vai brincando e a gente vai formando peças diferentes com a mesma receita, né? Só de mudar a cor do fio. Então hoje a gente vai aprender exatamente assim, nessa tonalidade candy, para a gente poder esse arranjo aqui, e depois a gente vai fazer um outro cesto que combine com ele, um porta-objetos, né? Que possa combinar com esse aplique que a gente está fazendo aqui, tá bom? Para iniciar então, nós vamos cortar aproximadamente, vamos pegar a nossa fita aqui, vai ser aproximadamente 40 centímetros de fio para essa inicial, tá? Nessa primeira carreira que a gente vai fazer, a gente vai simular como se estivesse trabalhando num círculo mágico só por conta do fio, para a gente conduzir o nosso ponto. Mas ele não vai ser fechado, então ele vai ser aberto. Então eu vou trabalhar com ele nesse formato aqui. Vou iniciar mais ou menos nessa altura para deixar um rabichinho aqui para poder fazer aquele penduricalho de franjinha aqui. Se você não gostar disso, você pode depois esconder essa pontinha aqui com uma agulha de tapeceiro. Você pode colocar tudo isso para dentro e aí o seu arco-íris ficaria sem as franjas. Mas vamos lá. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu fio, onde está o fio do rolo, colocar ele assim, e o outro eu vou segurar ele aqui para poder jogar ele para trás aqui, ó, e puxar ele para frente para fazer o meu primeiro ponto e fechar aqui. Dou uma ajustadinha para ele não ficar frouxo, tá? Já é o meu primeiro ponto. Esse fio aqui que tá sobrando, eu vou conduzir ele junto com os demais para poder escondê-lo, tá? Então, ajusta a minha agulha e eu vou colocar agora 20 pontos nessa minha base aqui. Vou colocar 20. Então, nós acabamos de finalizar os 20 pontos em cima dessa base que a gente fez aqui com a franjinha, tá? Essa primeira volta, ela é uma voltinha um pouco instável de fazer, que você não tem muito jeito de ficar segurando igual você segura num elo mágico. Então, você vê que a gente deu uma aceleradinha no vídeo para poder retornar aqui para vocês. Não tem problema ele ficar meio molengo, à medida que você vai fazendo, você vai ajustando o ponto e puxando, que ele vai dando esse formato que a gente quer, que é uma meia-lua, né? Uma voltinha aqui. Finalizei aqui o 20º ponto, eu vou cortar o meu fio, não precisa deixar um excesso aqui. Agora eu já terminei com essa primeira cor, eu tiro aqui da minha agulha esse ponto, e eu vou precisar prender isso aqui para dar o meu acabamento. Eu vou trazer com uma agulha de tapeceiro aqui para trás, tá? Então eu vou prender esse meu pontinho que eu terminei de fazer aqui com a agulha de tapeceiro aqui para trás, para ele não correr e não desmanchar a minha peça. Então eu venho aqui
Posso colocar aqui nesse primeiro elo. E agora eu conduzo ele por dentro aqui, para ele não soltar e não desfazer a minha peça. Eu escolhi um fio muito grosso para começar, então às vezes ele sofre um pouquinho de resistência, mas dependendo do fio que vocês estiverem usando, essa resistência não vai acontecer. É só porque esse primeiro fio meu aqui, ele é bem calibroso. Aí eu já posso cortar, posso passar um pinguinho de cola e cortar. Eu vou cortar um pouquinho maior, justamente porque eu quero colocar a cola depois. Não vou fazer agora, mas lembrar de colocar um pinguinho de cola e aí você arremata um pouquinho mais fechadinho, tá? Fizemos esse primeiro. Agora, as outras carreiras, elas vão ser mais fáceis a gente trabalhar, porque eu já fiz o meu formato aqui, tá? Então eu venho com a minha segunda cor. No caso aqui eu escolhi um azul sereia, um azul piscina, né? Bem bonito pra gente fazer. Da mesma forma, eu vou precisar de um fio inicial para conduzir também, para ele ficar bem fofinho. Então eu venho aqui, ó, faço essa voltinha para ter uma noção se tá um tamanho adequado. E o meu próximo eu vou fazer do mesmo tamanho. Então, fiz aqui, ó, a medidinha, tá? Venho, corto, posso liberar a outra ponta também, e eu vou fazer o meu trabalho aqui para poder deixar a franjinha. Então, a gente vai tecer nessas argolinhas que formam aqui atrás. Então, eu vou enfiar minha agulha aqui nessa argolinha. Aquele fio que eu cortei, eu vou utilizar ele para conduzir, né, o meu trabalho. Vou já trazer meu fio do rolo pra frente, então ele tá engatado aqui, tá? Ó, naquele elo de trás, certo? Coloquei a minha agulha aqui. Agora, esse fio do rolo que tá aqui, eu vou utilizar aqueles dois que eu tinha cortado. Eu vou encaixar eles aqui, ó, por debaixo da agulha. E vou trazer o fio do rolo pra frente. Então, fiz isso aqui, conduzi ele aqui, tá? Então, agora a gente vai fazer a seguinte formatação para essa carreira aqui. Eu tenho 20 pontos, eu vou trabalhar com 7 iniciais, pontos simples. Depois, eu vou colocar aumentos aqui nessa peça, uns aumentos estratégicos para ele poder deixar a minha pecinha redondinha nessa parte que eu preciso, tá? Então, vamos iniciar aqui com 7 pontos simples, pegando nessas alcinhas aqui de trás, ó. Essa primeira carreira, ela costuma ser bem acolchadinha mesmo, tá? Aí, se você tiverem dificuldade, é só vir com a mão mesmo, dar uma puxadinha nessa correntinha aqui atrás e fecha. Se tá ruim de enfiar a agulha, tá muito apertado, puxa um pouquinho, assim, enfia aqui, ó. Ajuda com a mão, não tem problema. E puxa pra frente. Então, aqui eu vou tecer 7 pontos. Então, eu fiz o meu primeiro, segundo, terceiro, e assim eu vou até o 7º. Então, bom, aqui nós vamos fazendo aqui pelo lado de trás, né, daquele elo que eu falei pra vocês, e aí vocês vão dando uma ajustadinha com a mão. Todo o trabalho de fio de malha é sempre bom a gente lembrar que ele é um trabalho que ele requer um carinho, né? Porque se a gente tensionar demais, o trabalho começa a ficar torto, né? E aí a gente vai soltando com a própria mão, dando uma ajustada aqui assim no fio, que os fios, como eles são maleáveis, eles vão se acomodando direitinho no lugar em que a gente precisa que eles fiquem. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou fazer o 7º, ainda simples, sem nenhum aumento, tá? Meu 7º ponto. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso de 3 aumentos aqui. Então, eu vou colocar no início, vou fazer um aumento nesse ponto. Esse vai vir sozinho.
um outro aumento nesse próximo ponto, esse vem sozinho e por último um outro aumento. Então, eu vou fazer 3 aumentos aqui nessa peça, tá? Na primeira, então, vou colocar 2 pontos nesse próximo. Onde que é o aumento? No mesmo lugar da onde eu saí esse primeiro. Então, eu vou enfiar minha agulha aqui de novo no mesmo buraquinho. Então, eu tenho 2 pontos no mesmo elo ali atrás. Aí, agora, um ponto sozinho. Agora, mais um aumento. Então, eu vou colocar 2 pontos aqui dentro desse próximo. Vai puxando esse fio que a gente está conduzindo, porque a tendência é dele começar a embolar aqui atrás. E a gente vai puxando, ele vai esticando a minha peça para ela ficar certinha, tá? Então, nesse próximo eu tenho 2. No meu quarto ponto, eu vou colocar um sozinho, certo? E nesse último agora, eu vou colocar 2 pontos também. Então, eu finalizei os meus aumentos e eu coloquei, vocês reparem que eu coloquei os aumentos em lugares estratégicos, no centro da minha peça e na lateral, onde faz a curva dessa peça. Ó, começou um aqui, eu tenho um no meio e mais outro aqui. A partir de agora, eu vou continuar com pontos simples aqui atrás, nesses elos, a gente continua até o final da peça. Então, a gente chegou aqui no último, o último ponto é esse elo aqui assim, a gente só tem que tomar cuidado pra gente não tirar ele do lugar e eu perder o rumo dessa marcação aqui, desse último. Aqui eu já tinha cortado o fio, então tirei ele aqui e eu vou conduzir esse fio aqui pra trás pra eu não desmanchar a minha peça, tá? Depois a gente pode vir aqui, dar um pinguinho de cola e cortar um pouquinho mais rente. Por enquanto eu vou deixar ele assim. Então, eu já fiz aqui, ó, minha segunda carreira da minha peça. Vamos para a terceira agora, com um tomzinho de verde. Aqui, ó, a gente finalizou essa carreira. Esse primeiro fio aqui, eu poderia ter conduzido ele junto com os demais, porque daí eu não precisaria ter que fazer um acabamento, mas foi bom que ele tenha ficado de fora, para eu mostrar para vocês aqui como que a gente faz, para ele também não escapar e a gente perder a peça porque o fio escapou. Então, eu coloco ele aqui nesse primeiro elo, vou voltar pelo segundo aqui, ó, porque aí eu travo ele, tá? Ele não se movimenta mais. E vou conduzir ele por aqui. Quando a gente conduz ele já junto com os demais, ele não tem o risco de correr, tá? Aí a mesma coisa, vou cortar um pouquinho longe, depois eu faço o arremate com a cola e corto mais rente. Então, estamos aqui com a nossa segunda carreira. Terceira carreira eu vou fazer num tom de verde. E também preciso de uma base para eu poder correr aqui com as minhas carreiras nesse tom de verde. Então, eu venho aqui, coloco mais ou menos do tamanho aqui para poder ajustar da minha franja, faço ele duplo e posso cortar. Agora, de novo, aquele processo em que a gente vai conduzir esses fios, tá? Vamos vir aqui no primeiro ponto, o meu primeiro elo é justamente esse aqui, ó. Aonde ele formou o primeiro, ó, a gente vai acompanhar esse ponto, ele saiu daqui e fez esse primeiro elo aqui. Então, é nele que eu vou iniciar. Coloquei a minha agulha, pego o meu fio do rolo, trago ele pra frente, já tá engatado aqui, certo? Agora, a gente vai conduzir esse fio aqui, juntamente com os demais, pra gente já terminar esse acabamento e não precisar usar a agulha de tapeceiro no final. Aqui eu vou pegar os meus 2 fios em que eu tava trabalhando, coloco ele aqui, ó, em cima do elo aonde eu peguei a agulha lá de trás e trouxe o fio pra frente. Então, eu vou finalizar aqui, ó, o primeiro ponto, e eu abracei esses 2 fios aqui que eu vou conduzir.
Agora, nós vamos trabalhar na seguinte sequência, tá? Nós vamos fazer 8 pontos nessa próxima e a gente vai continuar trabalhando em aumentos estratégicos. Da mesma forma, eu quero que os meus aumentos se concentrem em 3 pontos distintos, no meio e nessas laterais aqui, para ele crescer por aqui. O restante, eu quero que ele continue reto, então por isso que eu vou fazer a sequência retinha aqui, um ponto para cada ponto que eu utilizei, tá? Então vamos lá, vamos fazer 8 pontos. Aqui eu cheguei na parte onde eu quero aproximadamente o meu aumento, né? Eu já tenho um aqui e eu vou seguir mais ou menos essa lógica dos aumentos aqui para minha peça ficar com o arco acompanhando, né? Então aqui eu vou colocar o meu primeiro aumento depois desse 8º ponto. E vou seguir agora com 2 pontos sozinhos. Ó, não se esqueçam de conduzir todos esses fios. Esse que tá curtinho aqui é o do início lá, que eu já aproveitei para conduzir ele junto. Então, eu vou colocar mais um. E o segundo sozinho. Agora, eu tô praticamente no meio da minha peça. Então, eu vou colocar mais um aumento. Eu vou trabalhar com mais 2 pontos sozinhos. Ok. Vou colocar mais um aumento. E agora eu vou terminar só com ponto sozinho daqui até o final. Então, a gente tá chegando nessa última aqui. Peguei meu último ponto. Finalizado. Posso cortar. Tiro ele aqui. E vou conduzir ele com a agulha de tapeceiro lá pra trás pra ele não desmanchar. Agora que a gente finalizou essa terceira carreira, nós vamos para nossa penúltima carreira, num tomzinho de amarelo, tá? E é aquela mesma lógica, eu vou precisar do fio para conduzir, então eu faço a medição aqui, ok? Volto e corto. Então vai. Depois que eu cortei aqui, aquela lógica da gente conduzir esses fios juntos, junto com o trabalho que a gente vai tecer, tá? Então, eu venho com a minha cor aqui, lá naquele elo de novo, ó. No primeiro que foi formado, é esse primeirinho aqui mesmo. Então, eu venho com ele aqui, trago meu fio do rolo pra frente. Aí, antes de eu fechar esse primeiro, o que eu preciso fazer? Colocar esses fios aqui, ó, sobre o fio do rolo e entre o meu primeiro elo aqui. Então, eu vou fazer a finalização do meu primeiro ponto. Dou uma apertadinha aqui para dar uma ajustada. E aqui eu diminuo o tamanho desse elo para ele ficar do tamanho da minha agulha mesmo. Então, vamos lá. Aqui nessa quarta carreira, a gente vai fazer uma sequência de 9 pontos sozinhos, depois que a gente vai iniciar os aumentos que são estratégicos dessa peça, tá? Então, vamos fazer 9 pontos. Finalizado aqui o meu 9º ponto, o meu aumento estratégico, ele vai seguir na seguinte ordem. Eu vou fazer
um aumento depois do nono, depois eu vou fazer 2 pontos sozinhos, mais um aumento, 2 pontos sozinhos, mais um aumento, e aí eu posso seguir com o restante da carreira sem fazer aumento nenhum, tá bom? Então aqui eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar, fazendo esse meu aumento. Opa. Peguei o fio errado. Vamos lá, o fio do rolo. 2 pontos no mesmo, tá? Próximo, a gente vai fazer 2 pontos sozinhos. Primeiro e o segundo. Agora eu vou fazer mais um aumento, tá? Mais 2 pontos sozinhos. E agora eu vou fazer meu último aumento aqui dessa carreira. A partir de agora, eu vou trabalhar com todos os outros pontos sozinhos, tá bom? Então, até o final. Finalizei a meu último ponto, posso cortar. E usar de novo aqui a nossa agulha de tapeceiro. Para poder jogar esse ponto aqui para trás. E esse ponto não se desfazer. E agora a gente vai para a nossa última carreira, utilizando a última cor que a gente escolheu, que foi o rosa. Nossa última carreira, então, a gente vai colocar o fio rosa, lembrando sempre de fazer aquele esquema do fiozinho que a gente vai estar conduzindo aqui. Ok? E nós vamos iniciar como a gente tem feito desde o início. Primeiro elo, pego o meu fio do rolo, trago ele pra frente. E aí, antes de eu fechar, eu coloco aqueles fios que eu preciso conduzir, que são esses aqui que a gente cortou. Então, fiz o meu primeiro fechamento aqui. Posso dar uma ajustada nesses pontos aqui, para eles não ficarem muito grandes. Ajusto como? Posso dar uma puxadinha nesse fio aqui, ó. Vou colocar ele para conduzir junto com os outros, igual eu fiz com os demais, tá? Então, aqui nós vamos fazer 10 pontos sozinhos nessa última carreira. Dá uma ajustadinha, o fio vai se ajustando aqui. A gente vai fazer 10 pontos sozinhos para depois a gente iniciar os nossos aumentos. Então, aqui a gente fez a sequência de 10, então a gente vai fazer qual a sequência de aumentos agora? Eu vou colocar um aumento no próximo, vou fazer 3 pontos sozinhos, mais um aumento, 3 pontos sozinhos e o meu último aumento. E daqui pra cá eu faço só ponto sozinho. Então, vamos lá, meu primeiro aumento dessa última carreira, eu faço 3 pontos sozinhos logo em seguida. Então, primeiro aumento, opa, desculpa, deixa eu só dar uma ajustadinha aqui para não ficar muito frouxo esse ponto. Então, meu primeiro aumento, vou fazer uma sequência de 3 pontos sozinhos. 1,
3. Vou fazer mais um aumento. Mais outra sequência aqui de 3 pontos sozinhos, para ir para o meu último aumento dessa carreira, tá? Mais 3 pontos sozinhos, o último aumento que eu preciso da carreira. E a partir daqui, eu vou trabalhar só ponto individual, só ponto sozinho até o final dessa peça. Então, nós finalizamos aqui a nossa última carreira, tá? Vou cortar o meu fio. Posso tirar aqui da agulha e fazer aquele acabamento com a agulha de tapeceiro. Viro a peça. Só para vocês pegarem o detalhe do acabamento, quando a gente finaliza aqui, ó, a melhor forma desse ponto não escapar é ou você entrelaçando aqui, ou você pode vir direto e colocando aqui, porque aí eu não corro risco também desse ponto aqui também escapar. Então, é preferível que coloque aqui por baixo, tá? Mas também dá certo se eu costurar aqui e depois jogar pra trás, não tem problema. Só que pra ele não escapar, e tendo em vista que a gente tá trabalhando com o nosso último ponto da peça, é preferível que o acabamento venha por aqui, ó. Então, eu vou tecer a minha agulha por trás desses pontos aqui. Então, ok. Agora a gente vai fazer as finalizações desses acabamentos aqui. Esse aqui é o avesso da nossa peça. Quando a gente terminar, dá até pra ser o direito também, né? Ficou tão bonitinho, mesmo com esses pontos assim. Ele é uma peça que é muito bonitinha, de um lado ou do outro, tá? Aqui a gente vai ajustando um pouquinho os fios, porque eles costumam embolar enquanto a gente tá tecendo, tá? Aí a gente dá uma puxadinha, que aí ele tira um pouco do volume dessa peça, quando a gente puxa, ó. Quando a gente puxa, deixa eu puxar, eu acho que esse daqui tá com, ó lá, tá vendo? Não sei se vocês conseguiram pegar o detalhe aqui, mas ele tava fazendo um volume pra cima. E aí, quando a gente puxa, o volume se desfaz, tá bom? Vou mostrar pra vocês a cola que a gente usa aqui, que é uma cola chamada cola universal. Essa aqui é da Pegamil, mas tem várias outras marcas, Tech Bond, enfim. Como a gente... vocês podem procurar na internet e aí ver a cola, mas ela é uma cola apropriada para artesanato, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Aonde eu fiz o picote aqui do fio, eu venho aqui por trás, ó. Dou um pontinho de cola, essa cola ela seca bem rapidinho, deixa ela aí, ó, por trás do fio, jogo um pouquinho de cola, aperto ela aqui, por dentro aqui, aperto. Lembrem que é importante que vocês façam os ajustes do fio antes de fazer isso, porque se por um acaso a gente colar em cima de um fio desse que a gente está conduzindo, quando a gente quiser tirar o volume, ele já não vem mais, tá? Então faz primeiro, puxa os fiozinhos da peça para ele poder diminuir todo o volume excessivo aqui, e depois vocês vêm com a cola para poder fazer o acabamento. Pronto, uma vez que eu fiz esses acabamentos aqui, enquanto ela tá secando, ela seca bem rapidinho. Enquanto ela tá secando, eu vou fazer a altura da minha franja, tá? Da peça. Aqui, ó, aproveitar que a cola ainda tá ainda não secou por completo. Se eu quiser ela mais curvada, eu dou uma tensionada nesses primeiros fios aqui, os demais eles acabam acompanhando, tá? Então aqui a gente... Deixa eu só voltar que esse aqui saiu, ó.
Vamos lá, esconder esse aqui pra ele não sair, né? E vamos colá-lo também. Acho que eu esqueci desse aqui. Pra ele não sair, coloco sempre por fora. Que aí ele segura o meu ponto e ele não se desfaz mais, tá bom? Então vamos lá com a minha cola. Finalizei aqui. Uma dica, não deixe essa cola aberta, tá? Porque ela seca, resseca o que tá dentro e depois vocês não vão conseguir utilizar mais. Vamos lá, então agora eu vou fazer o ajuste nas franjas da minha peça, tá? O ideal, eu tô com um tapetinho felpudo aqui pra poder deixar o fundo bem clean pra vocês. Mas vamos lá, o ideal é que vocês cortem eles mais ou menos na mesma altura. Ah, eu gosto da peça com uma franja longa. Ok, você pode pegar a menor medida que tem aqui e já fazer ela nesse parâmetro. Eu vou cortar mais ou menos aqui, tá? E em todas as demais eu vou seguir essa medida. Então, eu vou fazendo, cortando, corte simples, tá? Só mais ou menos aqui na mesma altura. E agora eu faço a mesma coisa aqui pro outro lado. Então, eu vou tomar como base mais ou menos aquele tamanho de fio lá, pra não ficar muito desigual. E eu venho fazendo o corte dos demais aqui. E voilá! A nossa peça tá pronta. O que que falta aqui pra gente finalizar essa peça e ela ficar com a finalidade que a gente deseja para ela? No caso aqui, como eu fiz as colas, agora eu posso cortar rente, tá? Que ela não vai ceder mais para nenhum lugar. Então, vem e finaliza aqui, ó, cortando todas as pontinhas bem rente da onde eu colei. Cola muito rapidinho essa cola universal. Agora, a gente vai dar a finalidade que a gente deseja para essa peça. Se eu quiser que ela seja uma peça para eu pendurar na porta, eu posso escolher ou o próprio fio de malha, tá? Para poder fazer o acabamento aqui de pendurar. Ou eu posso, tem nessas lojas de armarinho, loja de construção, eles têm um triângulozinho, que são 2 buraquinhos, que geralmente usam para colocar em quadro. A gente pode costurar isso também. Eu coloco aquele triângulo com a chapinha metálica aqui, dou um pontinho de agulha de cá, um pontinho de cá. Eu também fico com uma peça em que eu posso fazer um quadrinho dela, né? Coloco aqui mais para baixo, para ele não ficar aparecendo. E aí vai ficar só a pontinha. Então, se eu coloco na minha parede, ele vai ficar exatamente o nosso desenho aqui do arco-íris, sem aparecer absolutamente nada. Ah, não, eu gosto que ele fique pendurado. Vamos supor que você queira que ele tenha uma função de mobile. Aí, nesse caso, eu vou utilizar a última cor que eu teci para poder fazer algum acabamento aqui atrás. Então, eu procuro mais ou menos o meio aqui da minha peça, tá? Venho com o fio, eu vou colocar aqui, ó, da frente do meu trabalho para trás. Puxo ele aqui. E aí eu posso escolher ou tecer umas correntinhas ou deixar ele assim mesmo, tá bom? Aí o que vocês vão fazer aqui? Você pode dar um nó aqui na base da sua peça, ok? E aí vocês podem esconder o restante aqui por dentro, tá bom? E ele não sai. E aí agora então a gente finalizou essa peça, que ela é uma peça versátil, que ela pode ser um mobile, pode ser um enfeite de porta, pode ser um quadrinho e pode ser também um aplique para um cesto que você já tenha feito, um cesto maior. Você pode costurar esse seu aplique ou colar ele na lateral do seu cesto, enfeitando um cesto que você já tenha feito aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente vai complementar ainda com uma peça, um porta-objetos, né, pequeno, para que vocês possam ver 2 tipos de pontos diferentes que podem combinar com esse arranjo de cores que a gente já fez aqui, tá bom? Até a próxima!